Vamos agora aprender a resolver equações do segundo grau. Antes de mais, vou explicar o que é uma equação do segundo grau, com uma incógnita apenas. É uma equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esta é a chamada forma canónica. Reparem que o a tem que ser diferente de zero. Porque é que o nosso a tem que ser diferente de zero? O a, o b e o c serão números. A incógnita, a variável, é o x. Se o a fosse igual a zero, desaparecia este termo e ficávamos com uma equação do primeiro grau. Como estamos a falar de equações do segundo grau, então o a nunca pode ser zero. O b e o C podem ser zero. Vamos até ver em que casos, portanto, serão casos particulares que devemos estudar também de forma particular. Bom, esta é então uma equação do segundo grau, é a forma canónica, e eu vou, através de exemplos, explicar aqui como resolver, qual o método mais adequado para resolver uma equação do segundo grau quando está escrita de determinada forma. Então, vou fazer aqui três possibilidades. Uma equação do segundo grau pode ser então apresentada numa destas três formas que eu vou aqui colocar. Pode ser completa, ok? Pode ser incompleta de um determinado tipo, vamos já ver qual é, ou pode ser incompleta de outro determinado tipo. Bom, pode ser então completa, então é se estiver assim, tal como eu escrevi aqui na forma canónica, com o A, com o B e com o C, ou seja, é completa se tiver A, B e C diferente de zero. Portanto, eu vou aqui fazer agora um exemplo. Neste caso, em vez de escrever aqui ax ao quadrado mais bx mais c, vou já colocar um exemplo, ok? Bom, e aqui, neste caso, o exemplo poderá ser 2x ao quadrado, por exemplo, 2x ao quadrado mais 2x menos 12. Okay? Portanto, este é já um exemplo de uma equação do segundo grau, portanto, igual a zero, ok? Igual a zero. Só uma coisa, ela pode não ser apresentada logo diretamente assim, não é? A equação do segundo grau poderia estar assim, menos 12 igual a menos 2x. Poderiam-me apresentar a equação assim e eu colocava na forma canónica, passando tudo para o primeiro membro e escrevendo também por ordem de grau para ficar mais organizado, ok? Portanto, mas nós conseguiremos sempre escrevê-la assim na forma canónica, tal como eu escrevi lá em cima. Bom, esta é então a chamada equação de segundo grau completa, porque o A, o B e o C são diferentes de zero, conseguimos visualizar aqueles três coeficientes na equação. Vamos fazer aqui uma separação, para não haver aqui grandes confusões, ok? E agora ela pode ser incompleta de um determinado tipo, que é não ter o B, ou seja, o B ser zero. Ora, se este B fosse zero, anula este x, então ficávamos com, por exemplo, eu vou aqui escrever menos 5x ao quadrado, vou escrever um exemplo, ok? Agora o B era zero, vai desaparecer, mais 10, por exemplo, igual a zero. Bom, temos então aqui um exemplo de uma equação do segundo grau incompleta, porque não tem o b, ok? Reparem, o coeficiente do x ao quadrado é o a, é o menos 5, o termo independente é o c, que não tem x, que neste caso é o 10. Não temos nenhum termo com x, não há este b é zero, e portanto anulou o termo em x, ok? Pode ser então deste tipo ou pode ainda, vou fazer aqui mais uma separação, porque as três irão ter uma forma de resolução diferente, ok? Não obrigatoriamente, mas é aconselhável. Bom, agora podemos ter também uma incompleta que não tem o c, ou seja, pode ser uma deste tipo, por exemplo, 2x ao quadrado. Eu estou a fazer com exemplos para depois resolver um exemplo de cada, não é? 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. Reparem, esta é uma equação do segundo grau, é incompleta porque não tem o termo independente, não tem o termo independente de x, todos eles têm x, não é? Bom, e uma destas três coisas irá acontecer. Bem, agora vamos escrever aqui aquilo que é a forma resolvente, ok? Forma resolvente. A forma resolvente ajuda a resolver equações do segundo grau, pode ser aplicado ou não, ok? Mas dá uma grande ajuda, principalmente se for completa. Então a forma resolvente diz o seguinte: quando temos uma equação nesta forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, podemos descobrir o x fazendo x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a.
Portanto, ao aplicar a forma resolvente, nós vamos descobrir as soluções de uma equação do segundo grau. Bom, primeira coisa a referir, a forma resolvente pode aplicar-se em qualquer um destes casos que eu aqui escrevi. A forma resolvente não é exclusiva para as que são completas. Também dá para resolver as incompletas. Ou seja, a forma resolvente dá para resolver qualquer uma. No entanto, para resolver estas duas incompletas, vamos ter processos mais adequados. Vamos já ver quais são, ok? Bom, então, eu vou resolver aqui aplicando a forma resolvente, porque esta está completa, ok? Mas de qualquer das formas, também é possível resolver esta sem aplicar a forma resolvente. São processos algo mais complicados, que eu não vou abordar agora neste vídeo, mas também é possível, ok? Mas o que é mais adequado é isto, é o que eu vou resolver, ok? Para resolver equações do segundo grau completas, o mais adequado, e se o enunciado não nos proibir disso, é aplicar a forma resolvente. Vou então aplicar, ficará x igual a menos b, reparem, o b é o coeficiente do x, que neste caso é 2, portanto fica menos 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2 e o c é menos 12, ok? Menos 12 aqui, sobre 2a, 2 vezes 2, o a é o coeficiente do x ao quadrado, que neste caso é 2. Ok? Portanto, apliquei por aqui, o A é este coeficiente, o B é este e o C é este. Bom, então continuamos a resolver. Equivalente, aqui, equivalente, x igual a menos 2, mais ou menos. Vamos fazer as contas agora aqui dentro da raiz, aqui em baixo vai dar 4, ok? Temos aqui esta raiz quadrada, vamos fazer as contas. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 12, portanto, vou fazer antes aqui este 2 ao quadrado. 2 ao quadrado aqui dá 4, não é? Dá aqui 4. Este menos com este menos vai dar mais. E agora vou fazer as contas. 4 vezes 2 vezes 12. 4 vezes 2 vezes 12 vai dar... Ora, 4 vezes 2 vezes 12, 96, ok? Vai dar 96, ok? E vamos continuando a fazer as continhas. X igual a menos 2, mais ou menos, raiz de 100, a dividir por 4. X igual a menos 2, mais ou menos 10, porque raiz de 100 dá 10, não é? 10 é o número que multiplicado por ele próprio vai dar 100, 10 vezes 10, 100, por isso a raiz quadrada de 100 dá 10. E agora temos aqui então duas soluções. Podemos ter duas, podemos não ter nenhuma, ou podemos ter só uma. Neste caso está a dar duas porque deu um número positivo dentro da raiz. Fica então x igual a menos 2 mais 10 sobre 4, ou, podemos colocar este símbolo, ok? Representa um ou, x igual a menos 2 menos 10 sobre 4. Reparem, fazemos aqui este mais ou menos. Tem aqui mais ou menos. Nós fazemos menos 2 mais 10, menos 2 menos 10. Ok? E temos aqui duas soluções. Irá ficar x igual a 8 sobre 4 ou x igual a menos 12 sobre 4. Ou seja, x igual a 2 ou x igual a menos 3. Pronto, e as soluções da nossa equação são o menos 3 e o 2, ok? E está resolvida esta equação do segundo grau pela forma resolvente, uma vez que era completa, o processo mais indicado, mais adequado, será então a forma resolvente, embora também se possa resolver sem aplicar a forma resolvente. E são outros processos que não vou abordar então neste vídeo. O processo mais adequado para resolver esta incompleta, embora, também volto a repetir, esta também dá para resolver pela forma resolvente. Portanto, se fizermos exatamente o que eu fiz nesta completa, é claro que o B será 0, onde tenho aqui B vou colocar 0, também chegaria ao resultado. Mas existe um processo mais simples, ok? Eu vou então agora aqui fazer, que é o seguinte. Se temos uma equação do segundo grau onde só figura o x ao quadrado, ou seja, não temos o b deu 0, então desaparece com o x, basta isolar a nossa incógnita num dos membros. Reparem, passei o 10 para outro membro, passou para a operação inversa. Agora vou multiplicar tudo por menos 1 e ficamos com 5x ao quadrado igual a 10. Multipliquei por menos 1 em ambos os membros. Agora o 5 está a multiplicar, passa a dividir. 10 a dividir por 5, 10 a dividir por 5 dá 2, e agora aplico o conceito de raiz quadrada. Se x ao quadrado é igual a 2, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Ok? Isto está resolvida, portanto, não precisamos,
raiz de 2 ou x igual a menos raiz de 2. Não precisamos de aplicar a forma resolvente para resolver uma equação deste tipo. Podemos fazer por este processo que é mais rápido, é mais cómodo, ok? E portanto é aplicando o conceito de raiz quadrada. Agora vamos ver o que é que podemos fazer ali naquele caso em que, agora vou fazer aqui, por exemplo, aqui com uma corzita, pode ser cinzento. Bom, se tivermos uma equação do segundo grau incompleta deste tipo, onde não figura o termo independente, então podemos adotar a seguinte estratégia. Também dá pela forma resolvente, mas podemos adotar a estratégia que é colocar um x em evidência. Colocar um x em evidência é colocá-lo cá fora de um parênteses e ver o que é que sobra neste primeiro termo. 2x ao quadrado, se tirar um x, fica lá 2x. Reparem que x ao quadrado é x vezes x. Eu tirei um cá para fora, colocando em evidência, ficou lá o outro. Mais 4, ok? Igual a 0. Do 4x, o que é que sobra tirando o x? Fica lá o 4. Reparem que se fizermos aqui a distributiva, x vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 4 dá 4x. Ok, então isto é equivalente. E depois aplicamos a lei do anulamento do produto. Reparem que quando temos um produto de duas coisas igual a 0, eu tenho aqui um retângulo que tem uma coisa qualquer cá dentro e aqui um triângulo, mas estão a multiplicar. Se o produto destas duas coisas dá 0, então pelo menos uma delas tem que ser 0. Porque se o retângulo não for 0 e o triângulo também não for 0, então o produto nunca pode dar 0. Ou seja, podíamos escrever isto. O retângulo é igual a 0 ou o triângulo é igual a 0. E a isto chama-se lei do anulamento do produto. Quando um produto de duas coisas é igual a 0, atenção que isto é verdade se for igual a 0, ok? Pelo menos um dos fatores terá de ser 0. É isso que eu vou dizer agora ali, porque quando nós colocamos em evidência ficamos com dois fatores e neste caso está igual a 0. Então colocamos x igual a 0 ou 2x mais 4 igual a 0. Ou seja, x igual a 0 ou 2x igual a menos 4. Ou seja, x igual a 0 ou x igual a menos 4 sobre 2. X igual a 0 ou x igual a menos 2. Solução, menos 2, 0. Okay? A solução aqui do verde, que eu não coloquei há pouco, será menos raiz de 2, raiz de 2. Okay? Bom, e temos então assim três processos para resolver equações do segundo grau. O mais adequado então é, se for completa, a fórmula resolvente; se for incompleta deste tipo, conceito de raiz; se for incompleta deste tipo, colocar em evidência e aplicar a lei do anulamento do produto. Okay? Volto a repetir só mais uma vez, qualquer uma delas dá para resolver pela forma resolvente e mesmo uma completa dá para resolver por processos que seja não aplicando a forma resolvente. Okay? Já agora, e para terminar, vou prolongar um pouco aqui este vídeo, que o objetivo era só falar disto, mas vou dizer qualquer coisa relativamente ao número de soluções. O número de soluções de uma equação de segundo grau pode ser nenhuma, pode não ter solução, pode ser uma ou pode ser duas. Isso depende do que aparece aqui dentro da raiz da forma resolvente. Porque, reparem, e vamos olhar depois para este caso, se o que está aqui dentro vamos lhe chamar então delta, ok? Para simplificar aqui a nossa linguagem, vou-lhe chamar aqui delta ao que está ali dentro. Se delta for maior do que 0, temos duas soluções, ok? Soluções. Porque foi o que aconteceu neste caso. O que deu ali dentro deu maior do que 0, então apareceram aqui duas soluções por causa deste mais ou menos, não é? Se o delta for 0, vamos ter apenas uma solução. E porquê é que isto vai acontecer? Porquê é que só vamos ter aqui uma solução? Reparem que se aqui fosse 0 dentro da raiz, raiz de 0 dava 0. E eu ter menos 2 mais ou menos 0, ficava com menos 2 mais 0 ou menos 2 menos 0. Ora, menos 2 mais 0 ou menos 2 menos 0 vai dar a mesma coisa. E, portanto, ficávamos só com uma solução, que era a mesma. Dava duas soluções, mas eram iguais. E, portanto, era só uma solução, não é? Se o delta for menor do que 0, vamos ter uma equação impossível, ok? Impossível. Impossível porquê? Porque dá uma raiz com um número negativo, a partir daí não fazemos mais nada e, portanto, é impossível.